pessoal, na aula anterior vimos a rotina 523 e agora daremos continuidade ao nosso aprendizado. Vamos lá? Plano flexível, vamos informar aqui a quantidade de dias. Então, entra na tela, pressiona seta para baixo, o sistema libera a caixa de inserção de parcelas. Então, para esse nosso caso, poderia ser, por exemplo, 7, seta para baixo, 14, seta para baixo, 21. Tá? Tanto desta forma como desta forma, o sistema vai calcular o prazo médio e vai gerar. Tá? A principal diferença é que aqui a gente só tem 12 prazos e aqui a gente tem uma quantidade indeterminada de parcelas que podem ser geradas. Para pagar, a gente seleciona, pressiona as teclas Ctrl Delete, ele pede a confirmação e vamos excluindo as parcelas que a gente não deseja mais. Para o plano de pagamento do tipo dia fixo, preenchemos a data de vencimento. Então, por exemplo, para este nosso exemplo aqui, dia 25, a quantidade de parcelas e o número de dias de carência. Esse número de dias de carência funciona de uma forma bem semelhante ao processo de cartão de crédito, que seria o correspondente à data de fechamento de fatura. Então, por exemplo, se eu informo que são 5 dias de carência, as vendas que forem faturadas, por exemplo, no dia 15, tá? Eles vão ficar, o contas a receber vai ser gerado para o dia 25. Entretanto, se a venda for feita no dia 22, ou seja, antes do prazo de carência, o vencimento dessa fatura só vai ficar para o dia 25 do mês seguinte. Então, é o mesmo funcionamento de cartão de crédito, onde temos a data de fechamento de fatura e a data de vencimento. Para o tipo de parcelamento variável, temos a opção de estabelecer parâmetros e, a partir destes parâmetros, o vendedor ele é livre para escolher as datas de vencimento que ele quiser, desde que nenhuma desta data e o conjunto das datas não infrijam as regras que foram estabelecidas aqui. Então, por exemplo, quantidade de parcelas, eu determino a quantidade máxima de parcelas, posso dizer que são 5 parcelas no máximo, um valor mínimo para parcela, um prazo médio máximo das 5 parcelas. Então, somando-se os prazos das 5 parcelas e fazendo a média, eu não posso exceder, por exemplo, 120 dias. Um intervalo mínimo de dias entre parcelas. Então, vamos supor que o mínimo seja 7 e o máximo seja 28 dias. E eu ainda posso ter descontos e acréscimos baseado no prazo médio desse plano de pagamento. Tá? Então, salvei isso aqui. Na hora que a venda for feita, o vendedor ele pode escolher a quantidade de parcelas, o valor da parcela e as datas de vencimento que ele quiser, desde que esse arranjo que ele escolha não infrinja nenhum desses critérios que a gente estabeleceu. De quantidade de parcelas, de valor mínimo de parcelas, de prazo médio, intervalo mínimo entre os dias e intervalo máximo entre os dias. Na aba de restrições, temos o campo para valor mínimo do pedido e orçamento, margem mínima e quantidade mínima de itens por pedido. Ou seja, este plano de pagamento só poderá ser utilizado caso um ou todos esses critérios sejam atingidos. Aqui eu informo que tipo de prazo é esse, se é um prazo normal, restrito, bonificação ou inativo. Tá? E aí o padrão é se utilizar o normal. Caso a gente informe que este prazo ele é restrito, a rotina libera esta aba para preenchimento. Voltaremos aqui mais à frente. Tipo de prazo de bonificação é vinculado ao plano de pagamento de bonificação. Inativo é caso queiramos inativar o plano de pagamento também. Aqui vamos determinar se esse plano de pagamento pode ser utilizado nas vendas em boleto, se esse plano de pagamento pode ser utilizado no autosserviço, ou seja, rotina 2075, rotina 2030, né, na frente de caixa, e se esse plano de pagamento também vai ser utilizado no força de vendas. Na aba de opções,
o tipo de venda, se é uma venda à vista, se é uma venda a prazo, se vai haver entrada e que tipo de entrada, tá? Se vai ser um valor de parcela igual, se vai ser diferente, ou se vai solicitar que o usuário informe o valor. Se utiliza o prazo adicional do cadastro do cliente, então no cadastro do cliente a gente pode informar um prazo adicional que vai ser somado às parcelas desse plano de pagamento. Tá? Se utiliza desconto financeiro, esse campo é habilitado quando eu marco em solicitar entrada, e aí eu posso descontar o valor da entrada ao validar o limite de crédito disponível do cliente. Então ele vai pegar o valor do pedido, vai retirar, vai descontar o valor da entrada que foi informado e só com o saldo restante que ele vai fazer a validação do limite disponível. Se o saldo restante estiver dentro do valor limite, o pedido vai ser liberado. Não cobrar taxa de boleto para cobranças do tipo boleto. Então, se eu marcar aqui e a cobrança que estiver vinculada a este plano de pagamento na hora do pedido for boleto, não vai ser calculado a taxa de boleto. E a opção de calcular dia fixo de pagamento por cliente somente para a primeira parcela. Na aba de outros, temos alguns campos de integração e as restrições do plano de pagamento vão ser liberadas se a gente informar na aba de restrições que o tipo do prazo é restrito. Então, ele libera a opção de escolher. Vamos aqui, por exemplo, fazer restrição por ramo de atividade. Escolho um ou mais ramos de atividade. Mercado, mercearia, padaria. Confirmo, incluo as restrições. A partir deste momento, o vendedor só vai poder emitir um pedido utilizando esse plano de pagamento que estamos cadastrando, caso o cliente esteja em um destes ramos de atividade aqui informado. Caso seja alterado o critério da restrição, as restrições anteriores são apagadas e vão ser consideradas as novas restrições, ou seja, eu só consigo utilizar um tipo de restrição por vez. Clicamos em salvar. É obrigatório informar a coluna de preço, tipo de venda, venda a prazo. À medida que a gente tenta salvar, a rotina vai validando os campos obrigatórios. Plano de pagamento cadastrado. Podemos imprimir um relatório com os planos de pagamento existentes e o botão de alienação para as integrações. Tá? Então, eu pesquiso o fornecedor, informo o plano de pagamento do Intor e o código do plano de pagamento na integração do fornecedor. Clico em inserir e repito esse processo para todos os planos de pagamentos e todos os fornecedores que possuírem integração. Resumo da rotina 523. A rotina serve para cadastrar os planos de pagamento, ou seja, as parcelas dos clientes. Observar o prazo médio, esse conceito será muito importante quando formos ver a rotina 1203. E observar o status para evitar rejeição na Cefaz, naqueles planos de pagamento que já vêm por padrão no banco de dados. Observar se o status de ativo ou inativo está preenchido. Obrigado e até a próxima aula.